Então, beleza, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre informática. Essa vai ser uma playlist sobre informática. A minha ideia é permitir que você consiga desenvolver bem outros recursos, outras ferramentas dentro do Windows especificamente, porque é o sistema operacional mais popular, comercial e mais popular, certo? Então, antes de começar a falar do Windows em si, se tratando de uma aula de informática, eu quero primeiro falar sobre os componentes de um computador, só para a gente ter uma noção do que estamos falando aqui. Então eu deixei aqui uma pastinha com algumas coisas para poder ajudar a gente nessa visualização. Se você estiver usando aí um desktop, o que é um desktop? Um desktop é algo que se assemelha a isso aqui, onde você tem aqui o monitor, o gabinete, o nome dessa parte aqui é o gabinete, aonde está a CPU, que a CPU fica lá dentro, tá? Isso aqui é gabinete, não CPU, o teclado e o mouse. Então, monitor, gabinete, teclado e mouse. Muito provavelmente, o gabinete e o monitor vão estar ligados a um filtro de linha. Pode ser que seja um no break, né? Pode ser um no break também, mas muito provavelmente ele vai estar ligado a um estabilizador que ele serve para regular a energia aí, para não ultrapassar e não ficar muito, e quando tiver em picos mais baixos, seu computador também não desligar, evitando aí a queima de algum componente. No mouse você vai ter aí similar a esse aqui, né? O mouse vai ser similar a esse. No mouse você vai ter aqui o botão esquerdo, o botão direito e o scroll, né? Scroll é essa bolinha aqui, a gente chama de bolinha que fica aqui no meio, onde eu posso clicar ou eu também posso rolar para frente ou para trás. E, a depender de onde a gente estiver, ele vai dar efeitos diferentes. Não precisa se focar em nenhuma dessas imagens que eu estou abrindo, mas quando eu rolo essa bolinha para trás ou para frente aqui, ela, por exemplo, nesse programa, ela aumenta ou diminui o tamanho dessa imagem, que a gente costuma chamar de zoom. E também a gente vai ter os teclados, né? Então eu separei aqui alguns teclados, mas antes de vir no teclado, também pode estar usando aí então o seu notebook, né? Onde você vai ter a tela e o teclado, basicamente. Você vai ter um filtro de linha aqui, né? Que é a fonte de alimentação, mas basicamente é isso aqui, é somente a tela e também o teclado. No teclado, em alguns notebooks você vai ter, outros não. Você vai ter essa extensão aqui onde tem a parte numérica. Geralmente em notebooks com tela a partir de 15 polegadas você vai ter o teclado numérico. 14 para baixo você vai ter só o teclado numérico, o teclado alfanumérico, sem essa extensão. A gente vai ver mais na frente. E aqui a gente tem o touch, né, que substitui aí a utilização do mouse, certo? No touch você vai ter que, por mais que não apareça, que não seja visível, nessa parte aqui embaixo, metadezinha da parte de baixo, se você tocar, você vai sentir o clique do lado esquerdo e o clique do lado direito. Geralmente a função de scroll é feita quando você toca com dois dedos, vai para frente ou para trás. Aí você tem o efeito de touch, ou em alguns teclados aqui no cantinho do touch também aqui você consegue ter esse efeito de scroll. Em caso de teclados aqui, então esse aqui é um teclado de um notebook muito provavelmente de 15 polegadas ou mais, porque ele apresenta aqui para a gente o teclado numérico. O teclado numérico é justamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte do teclado numérico, certo? Então, nos notebooks aí com maiores do que 14 polegadas, você vai ter aí o teclado numérico. O teclado do notebook, ele é muito mais diversificado do que os teclados comuns aí para desktop, né? Existem aqueles teclados gamers e tudo mais, mas no geral os teclados notebooks têm uma diversificação maior. Alguns têm alguns botões a mais, alguns botões a menos, em funções de especificidades do próprio notebook ou para agregar funções como, por exemplo, o teclado multimídia e tudo mais. Por exemplo, essa parte aqui em cima é uma parte que seria a parte do teclado multimídia. Em alguns teclados comuns de desktop, provavelmente você não vai ter. Em alguns sim, outros não. Existe essa variação. Para o teclado também do notebook, geralmente você encontra funções extras, como por exemplo aqui para você aumentar ou diminuir, que também volume, que também faz parte da função de multimídia aí. Esse solzinho aqui, ó, não sei se fica bem claro,
mas tem um solzinho aqui. Opa, ficou muito longe. Deixa eu descer aqui. Não se preocupa com o programa em si, eu só estou mostrando ele. Parece um solzinho, tá vendo? Que controla o brilho da tela. Você tem outras funções aqui, como uma função para bloquear o touch essa parte aqui, o touch do teclado do mouse aqui, do teclado do notebook. Olha só, nessa versão aqui ele já tem uma divisão aqui dessa parte para essa parte. Onde aqui seria a parte para você tocar e arrastar, e seria a movimentação do cursor. A gente vai ver detalhadamente mais à frente, essa partezinha aqui, certo? E essa outra parte aqui que, muito provavelmente, por mais que você não perceba, ela vai estar da metade para cá, ela vai ser um botão, e essa outra metade é um outro botão. Por mais que não exista uma separação visível aqui, na prática existe essa separação do lado esquerdo e do lado direito do teclado do mouse, tá bom? O botão de ligar, por exemplo, do notebook, ele pode variar muito. Em alguns ele fica aqui em destaque com vários formatos, outros ele pode ficar do lado de cá. Em alguns ele pode estar aqui reajustado, pode estar aqui dentro junto com os botões padrão do teclado. Então existe essa variação aí de posições de botões aí dentro do teclado do notebook. Tá bom? Existe essa variação, uma variação realmente bem grande quando se trata de notebook. Esse aqui é um teclado comum aí. Observe que até esse daqui também tem uma pequena variação aqui no layout dele. Em alguns, esse teclado aqui, essa tecla do 0, ele é maior, onde ele ocupa o espaço aqui embaixo para o número 1 e o número 2, junto com as setas direcionais. Existe uma variação realmente muito grande. Também você vai ter aqui o botão de Ctrl, Shift, o Fixa ou Caps Lock, também depende muito. O Windows, o Alt, né? Então você vai ter a parte de letras aqui, a parte numérica aqui. Vendo aí para aqueles teclados que você falou ali que não tem a parte numérica aqui, como é que eu digito o número, né? Para aqueles que você não tem aqui, mesmo você tendo, observe que aqui existem números aqui em cima também. Então isso aqui dá uma certa agilidade, você trabalhar com isso aqui, principalmente para quem digita muito número, mas você também tem as opções de número aqui, certo? Deixa eu ver qual foi mais esse teclado que eu trouxe aqui. Esse aqui é um outro exemplo de teclado. Veja que o teclado realmente tem variações, nossa, bastante variações mesmo. Então esse é um outro teclado, onde você tem aqui a parte numérica também. Aqui você também tem uma bolinha, essa bolinha aqui é muito comum nos ThinkPad, onde você usa como se fosse o posicionamento do mouse mesmo. É como se fosse um controle, um joystickzinho aí. Você consegue movimentar o cursor do mouse e o clique do botão esquerdo também, tá? Observe que aqui você também tem algumas funções, o solzinho, como eu estava falando, que representa aqui o brilho da tela. Geralmente você vai encontrar isso mais em notebook. Esse teclado parece ser de um ThinkPad mesmo, de um teclado de um notebook, certo? Observe que aqui você tem o Windows desse lado. Em alguns teclados você vai ter os dois lados. E tem o botão de função também, né? Alguns teclados, principalmente o teclado de notebook, você vai ter esse botão de função. Os demais você provavelmente vai ter Ctrl, o símbolo do Windows, o Alt e logo depois o espaço. Aí geralmente você tem o Alt de novo, o Ctrl, né? Ou algumas vezes o Alt, o Windows de novo e o Ctrl. Tem essa variação. No outro estava escrito Fixa, aqui está escrito Caps Lock, tá vendo? Caps Lock. E o Tab, certo? Representado aqui. Então, nessa primeira aula, a minha intenção é mostrar para vocês componentes do computador, né? Na próxima aula em si, a gente já começa a trabalhar com Windows. Nessa primeira aula, a ideia é que você consiga reconhecer essas pequenas nuances aí e ficar um pouco mais íntimo do seu computador.